Gente, então vou fazer com vocês algumas relações aqui a partir de filósofos que a gente já viu, né? De conteúdos que a gente já viu aqui no curso anteriormente, que a gente pode usar para fazer uma relação com essas ideias do Sócrates. Então, a gente falou aqui, né, que a dialética, a maiêutica, ela é uma forma de agir no mundo, portanto, uma forma de configurar a filosofia, e ela é uma forma de configurar a filosofia a partir da relação com o outro. Para que eu tenha dialética, preciso que exista um outro. Eu não consigo fazer dialética sozinho, né? A dialética, ela precisa que haja pelo menos duas vozes, né? Ela precisa que haja um outro. E aí, você pode me falar assim, ai, Mari, mas eu falo sozinho, né? Eu gosto de conversar sozinho, eu tenho diálogos comigo mesmo. Mas quando você tem diálogos com você mesmo, o que você está fazendo é se colocar como duas vozes, né? Então, você tem aquela voz dentro de você que vai te dizer assim, nossa, já está em outubro, você não está preparado para o vestibular, né? Você não sabe fazer redação, as suas notas são muito baixas, você não vai passar de novo. Sabe aquela vozinha que tem dentro de você que fica falando essas coisas, né? E aí você vai fazer o quê? Você pode aceitar isso como uma verdade absoluta, e aí entender, né, que essa forma de imposição dessa verdade é uma característica do seu superego, né, uma característica desse lugar da sua psique que vai dizer sempre que você não é suficiente, você nunca é suficiente. Então você pode aceitar isso como uma verdade, ou você pode questionar isso e adotar uma posição dialética em relação ao seu superego, né? E falar assim, por que você está falando isso? Eu estudei o ano inteiro, estou aqui, ó, ralando, estou fazendo curso de redação, estou fazendo plantão toda semana, minha nota está subindo, eu estou melhorando, né, os aspectos que eu combinei lá com o meu professor, tá tudo certo, vou arrasar no dia da prova, pronto, né? Então, você pode assumir uma posição dialética ou você pode assumir uma posição de tomar essa voz como uma verdade, né? Isso da gente dialogar com a gente mesmo, normalmente a gente faz dividindo, né, a nossa psique em duas vozes mesmo, como se fossem vozes opostas, inclusive, né? Uma diz uma coisa, outra diz outra, e existe aí um exercício de argumentação interna. Isso é muito interessante, né, gente? A gente faz isso. Então, a dialética, ela precisa que hajam duas vozes, pelo menos. E o diálogo, ele vai se dar sempre em torno da dúvida. Isso que o Gustavo falou, né, do perguntar por quê, por quê, por quê, por quê. Essa dúvida é o que vai levar a gente a avançar nas discussões. As discussões só avançam a partir da dúvida. Então, a dúvida, ela é um motor essencial da dialética, né? Ela é um motor essencial do diálogo. Eu preciso duvidar. Eu não posso ter verdades estabelecidas. Se eu tiver verdades estabelecidas, eu não tenho diálogo, né? Eu tenho esse embate que não é um embate dialógico. E aí, gente, vou falar para vocês aqui de duas referências que a gente já viu aqui no curso e que conversam muito com essa ideia da dialética. Uma óbvia, né, é o Platão. O Platão, lá na Alegoria da Caverna, que a gente já estudou aqui juntos, né, vai falar de dois lugares, né? Então, eu fiz um desenho aqui para vocês, não sei se dá para enxergar. Mas aqui você tem a caverna, né, que é esse lugar fechadinho, e aí você tem aqui três prisioneiros, né? Esses prisioneiros, eles estão olhando para uma parede. Nessa parede, eles enxergam sombras, então eles enxergam essa visão chapada da realidade, né? Uma única visão, e eles acreditam que aquilo é a verdade. Então, a caverna, ela é o espaço da opinião, ela é o espaço da verdade absoluta, ela é o espaço desse que acredita que pode pregar porque ele detém a verdade, ele sabe qual é a verdade, ele é sábio, né? Mas essa caverna, ela é enganosa. Então, um desses prisioneiros vai se libertar da caverna, vai sair e vai acessar um mundo externo. Esse mundo externo é o mundo do conhecimento, tá, gente? Então, esse mundo externo é essa saída do campo da verdade e o alcance do universo do conhecimento,
né? Que só vai se dar a partir da educação, que só vai se dar a partir da dúvida. Então, o que o Platão vai nos contar? Que esse prisioneiro, ele sai da caverna, ele acessa o exterior. Quando ele acessa o mundo exterior, ele está vendo ali nesse mundo exterior mais do que só uma sombra chapada. Ele começa a ver as coisas em 3D, né? Então ele começa a ver todos os lados das situações. E quando esse prisioneiro deixa a caverna, ele tem um primeiro momento de muito incômodo. Ele se incomoda com a luz, que é excessiva em relação à fogueira, né? A luz do sol ali, que é excessiva em relação àquela fogueirinha que ele tinha dentro da caverna. Ele sente dor porque ele não estava acostumado a caminhar, e agora ele tem que caminhar, ele estava ali preso, né, dentro numa cadeira, olhando sempre para uma mesma direção. Então ele tem um incômodo inicial e ele tem essa sensação de abandono, inclusive, né? Depois, quando isso passa e ele consegue ver a riqueza daquele universo fora da caverna, o que ele quer fazer, gente? Ele quer voltar para contar para os outros prisioneiros e tirá-los também da caverna. E aí, olha a sacada genial do Platão, né? Ele vai dizer: esse prisioneiro que volta para contar para os outros como é lá fora, ele vai não só ser mal recebido, como ele vai ser morto por quem está dentro da caverna. Porque essas pessoas que estão dentro da caverna, elas não querem ser tiradas das suas verdades. Elas não querem ser tiradas desses lugares de sabedoria, né, que foram construídos. E aí, gente, de quem que o Platão está falando no mito da caverna? Né? Ele constrói essa metáfora na alegoria da caverna, né, para falar justamente da situação do Sócrates, para falar justamente sobre o que aconteceu com o Sócrates. O que aconteceu com o Sócrates? Ele encontrou esse caminho aí de questionamento, né, das verdades, ele encontrou essa filosofia, ele fez escola, então ele foi contando lá para os jovens, e aí o que acontece? Quando ele quis contar mesmo para esses outros sábios, ele foi morto, ele foi condenado à morte, né? Porque eles não queriam sair desse lugar da opinião, eles não queriam sair dessa caverna, né? Então você tem toda a questão aqui da alegoria da caverna também dialogando com a dialética, com a importância da dúvida, para que você possa sair desses lugares de conforto ideológicos, né? Dessas verdades estabelecidas, enfim. Então, tem aí uma relação direta do Platão com Sócrates, claro, né? Inclusive, o diálogo em que é contado ali o mito da caverna, né? É um diálogo em que aparece o Sócrates como personagem. Um dos personagens do diálogo é o Sócrates, né? Contando aí essa alegoria da caverna, certo? E coloquei para vocês aqui o discurso sobre o método, que é uma obra do Descartes, que nós vimos na nossa primeira aula do ano, né? Então, lá na primeira aula do Descartes, a gente viu que no discurso sobre o método, o Descartes vai propor como metodologia científica, então, como única possibilidade de avançar cientificamente, a dúvida. Então, a dúvida metódica, né? A dúvida como método. Eu tenho sempre que duvidar para chegar a novas conclusões e caminhar aí na minha, né? Enfim, caminhar na minha lógica de encontrar novas respostas e, né, investigando e pesquisando, enfim, tá?